O Júlio vai mal, seus resultados vão de mal a pior, e o Pedro tá só que decola, né? Vamos descobrir então aí ao longo desse curso, vamos dar algumas dicas aí para o nosso amigo Júlio, em como que ele vai fazer para se converter em um profissional de vendas que alcança os seus resultados. Bom, nesse sentido aí, pessoal, a primeira coisa que nós vamos precisar começar a estudar e a analisar é o cliente, né? Quem que é o cliente, o que que ele espera de nós, como que a empresa deve estar se comportando, né, para atender os anseios desse cliente. Então, vamos falar um pouco aí agora sobre quem que é o cliente, né? Bom, pessoal, o cliente ele é nada mais, nada menos do que o centro de toda a organização, né? Se ele não é o centro da organização, ele deve passar a ser, né? Todos os departamentos, todos os setores da empresa, eles devem estar trabalhando com o seguinte pensamento. Bom, o produto ele deve ser levado até o cliente, né? E para isso aí, cada departamento, né, ele vai ter a sua parcela de contribuição, né? O departamento pessoal, o RH vai selecionar e motivar as pessoas, né, para que trabalhem melhor. O financeiro lá vai proporcionar uma melhor condição de pagamento. A recepção vai estar, né, lógico, recepcionando da melhor forma o cliente que vai até a empresa, né? A logística, né, vai estar aí tendo um trabalho crucial, né, de estar de fato levando o produto até o cliente, né? E o setor de compras, pessoal, juntamente com o departamento de vendas, deve estar E o departamento de compras, pessoal, ele deve estar aí, né, sempre atento às necessidades do departamento de vendas, né, para que não exista falta de produto, trabalhando diretamente com o cliente para que o cliente vire o seu comprador. Então, pessoal, o cliente ele deve ser o nosso alvo, né? Ele deve ser aí a nossa razão de ser da empresa, né? Fazendo aí a analogia, né, da empresa com um veículo, a empresa seria o próprio carro, né? O próprio carro aqui vai estar representando a empresa, né? Os departamentos são as partes do carro, né? O volante, direção, portas, enfim, todos os departamentos estariam aí representados como as partes do carro, né? Motor, carroceria, os vidros, né? A parte de estrutura. Isso aqui seria a empresa, né? E um fator importante, pessoal, é que todas as peças do veículo juntas, sem que haja um determinado ponto, um determinado combustível, ele não vai funcionar, né? O carro sem combustível, ele não funciona, né? Pode estar lá o motor funcionando belezinha, pode estar o volante funcionando, os pneus pode estar tudo calibrado, que o carro simplesmente ele não vai andar. E nesse sentido aí, cliente, pessoal, o vendedor seria aqui, né, o nosso amigo frentista, né? É ele quem vai fazer com que o combustível chegue até o veículo, né? Vou mudar a cor dessa canetinha aqui para a gente entender melhor isso aqui. Aqui, ó, é o frentista que na figura do vendedor vai estar levando, né, o combustível, o cliente, para dentro do tanque, né? Que aí, ó, é que o carro vai conseguir dar partida e fazer ele funcionar, né? Se movendo aí para onde quer que ele queira ir. Então, pessoal, é preciso entender que o nosso cliente, né, vai ter alguns aspectos que levam ele para o processo
de compras, né? Ele tem alguns fatores que vão motivá-lo a estar fazendo entrando nesse processo de compras, né? Ele tem alguns motivos aí, né? Por que esse carro vai precisar? Por que o dono desse carro escolheu vir nesse posto ser abastecido com esse combustível, né? Assim que o cliente funciona, né? Ou seja, ele vai resolver um problema que é se abastecer. Então, pessoal, é preciso entender que o cliente ele tem alguns motivos, né, que levam ele a estar efetuando uma compra, né? Ele vai para resolver um problema, satisfazer uma necessidade ou satisfazer um desejo, né? Se formos fazer a analogia aqui com relação ao carro, né? Ele vem para cá resolver um problema, né? Que é a falta de combustível, né? Ele precisa se locomover e não tem combustível. Ele sente uma necessidade, né? Ele tem a necessidade da locomoção. A resolver o problema, na verdade, seria... Então, pessoal, nesse sentido aí, é preciso entender o seguinte. Ele vai para resolver um problema, satisfazer uma necessidade ou um desejo, né? Voltando aí ao nosso exemplo do veículo, ele vai lá para resolver um problema, né? Que é a falta de combustível, né? Ele vai lá para satisfazer uma necessidade, né? A necessidade de se locomover com o veículo. Ele vai para satisfazer um desejo, né? Pode ser aí uma viagem ou alguma coisa assim. E o cliente também, pessoal, tem motivos que levam ele a não comprar, né? Ele não está interessado, não precisa, não tem condições financeiras para comprar. Aqui, pessoal, ó, vai entrar lá aquela situação que a gente havia falado, né? Toda empresa ela precisa se movimentar para facilitar a vida do cliente. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, talvez seria o caso de estar dando alguma condição de pagamento diferenciada. E isso aí seria papel do departamento financeiro da empresa, né? Não seria a equipe de vendas a influenciar nesse fator, certo? Voltando. Ele não sente o desejo, não tem confiança, não houve acompanhamento perfeito, né? Nesse ponto aqui, pessoal, olha, o ponto que o Júlio pode estar errando, né? Talvez seja o marketing, né? Ele não está acertando o seu público. Ele não está indo atender o cliente correto. Ele não vai para os seus reais potenciais compradores, né? Ele está perdendo tempo indo para o cliente que ele não devia estar indo, né? Ó, é aí onde que ele acertou no cliente, né? Levando em consideração que o cliente é aquele ali, é esse mesmo que ele tem que atender, mas o cliente ainda assim não sente desejo, não tem confiança, ou não houve acompanhamento, bom, certamente através desse curso o Júlio vai conseguir entender um pouco aí o que ele deve estar virando a chave, né? Qual o comportamento que ele deve ter para que o cliente sinta o desejo de comprar o produto com ele, tenha confiança, né, de que ele vai estar realmente de fato cumprindo tudo aquilo que foi prometido no momento da compra e ele vai passar aí, ó, a entender o que é o processo de acompanhamento e como que ele vai se comportar para que haja esse acompanhamento perfeito, né? Então, pessoal, vamos dar fim a essa aula por aqui e nos vemos na próxima aula, onde vamos estar iniciando um pouco aí sobre tipos de cliente e dando algumas dicas de marketing, né? Como o marketing da empresa vai estar
trabalhando para colaborar com o departamento de vendas, e como o próprio departamento de vendas precisa estar trabalhando o seu marketing pessoal para que o cliente se sinta lá, né, mais confiante de comprar e sentir o desejo de comprar na mão de um determinado vendedor. Então, nos vemos na próxima aula. Então, pessoal, vamos estar falando na próxima aula aí, né, um pouco sobre tipos de clientes e também vamos falar um pouco do marketing, né, como que o marketing ele precisa estar direcionando o cliente corretamente e como o vendedor vai estar trabalhando o seu próprio marketing para que o cliente tenha confiança e sinta o desejo de comprar na mão de um determinado vendedor. Então, nos vemos na próxima aula e até já!